destruiu minha vida toda. Eu acho que foi o maior erro que eu cometi na minha vida. We needed some money. We was thinking it would be so easy. Lost football. I lost my chance to be a professional football player. Estamos a falar da manipulação de um jogo. Independentemente de ser para perder, ser para ganhar, significa retirar a imprevisibilidade, a incerteza, por causa de um objetivo exterior à competição e que normalmente está associado ao mercado das apostas. E depois temos a outra vertente, também do match fixing, em que o objetivo não é apostas desportivas, mas é evitar a despromoção ou garantir a subida, e isso, em bom rigor, tem tudo a ver com a manipulação das competições desportivas, com desvirtuar a verdade desportiva. Os facilitadores e os que estão envolvidos nestas matérias, nós gostamos de dizer que não são do desporto. Geralmente, organizações criminosas perceberam que no mundo desportivo seria mais ou menos fácil entrar, abordar jogadores de diferentes modalidades, pedirem-lhes para fazer alguma coisa dentro de campo, com retorno financeiro. E se olharmos, por exemplo, para um caso que tivemos em Portugal, aquilo que ficou provado, aquilo que se viu, foi que estas pessoas tentaram encontrar dentro do país alguém que fosse mais ou menos conhecido do meio e que conhecesse o próprio meio. Tivemos aqui, nesta investigação em concreto, diferentes abordagens. Tivemos a abordagem que foi feita por antigos colegas de equipa, que fizeram a ponte entre os corruptores ativos que trabalhavam para a rede asiática e os jogadores, funcionavam ali quase como mediadores, e iam, de alguma forma, criando alguma confiança nos jogadores de que não haveria problema, de que não seriam descobertos, tudo mais. Tivemos abordagens de ex-treinadores que já conheciam os atletas e que os aliciaram. Tivemos a abordagem entre colegas da mesma equipa ou entre ex-colegas que, entretanto, estavam a jogar no clube X ou no clube Y, e tivemos outras alturas em que os corruptores ativos, através de terceiros, obtiveram os números de telefone dos atletas e os contactaram diretamente, sem qualquer tipo de intermediário. Há aqui vários fatores que devem ser considerados. Portanto, naturalmente, o fator económico é aqui o mais suscetível. Se é verdade que, por vezes, temos jogadores com algumas dificuldades financeiras. Salary was late in the time. It was maybe like 3 weeks late. I needed some money. It was maybe like 4 of us on the coffee, and he approached us that there is one thing we can make some money. Também temos outras situações em que estamos a falar de jogadores que têm um ordenado bastante decente, que lhes permitem fazer uma vida tranquila, ou seja, não passam necessidades. E eu falei, olha, esquece comigo, não vale a pena, que eu não vou fazer isso por causa de 1.200, 1.500 euros, não é coisa que vai. E a resposta dele é, não, mas quem está falando desses valores? Eu quero conversar contigo a partir dos 10 milhões. Obviamente que aceitam pelo dinheiro, óbvio. Se formos a ver, todos são grupos de risco, mas em rigor será um bocadinho quem é que está mais propenso, independentemente da posição que assume. Porque há várias formas de se pedir para fazer alguma coisa, não é? E há várias formas de se conseguir fazer alguma coisa dentro de campo. Cada parceiro desportivo, a FIBA, a Federação da Lituânia, de Malta e Portugal, tínhamos de conseguir uma pessoa que já de alguma forma tivesse estado envolvido num escândalo destes. Sem dúvida nenhuma que há receio de falar e, portanto, nós temos 2 pessoas de cara tapada, voz distorcida, e 2 pessoas que mostram a cara. E por isso, se nós olharmos para os 4 casos diferentes, conseguimos perceber que em todos eles, a querer ninguém quis, a querer ninguém quer, a não ser que tu estejas completamente à vontade com o que tu fizeste. Não é? Aí sim mostras a cara. Este projeto saiu de um parceiro nosso, que foi a CIA, que nos apresentou uma ideia que apaixonou e que foi a de entrevistar atletas de diferentes modalidades e, com base nestes testemunhos, criar materiais educativos baseados em factos reais que depois pudessem chegar às crianças e que pudessem ser apresentados às crianças. Portanto, foi-nos apresentada esta ideia, inclusive de criar um jogo educativo, igualmente, para atletas de 14 aos 16 anos. Como isto se enquadrava integralmente no objeto social da Federação,
acolhemos de imediato. Depois, fomos buscar os parceiros certos. O objetivo aqui foi conhecer a realidade do match fixing, como é que ele é percepcionado nos países envolvidos, portanto estamos a falar Portugal, Malta, Lituânia, Alemanha, Itália e Espanha. Depois tivemos a cooperação da Letónia, que se juntou igualmente ao projeto e, portanto, abarcámos um outro país. Já disseminámos isto noutros países. Eu acho que o Sports Against Match Fixing está a fazer é exatamente o que deve ser feito e devemos continuar a insistir nesta dinâmica de não só mostrar onde é que está o problema, mas também tentar arranjar soluções para o combater e combatê-lo exatamente na base. Se conseguir chegar aí, se conseguir com métodos de educação e com métodos também de mostrar o que é que se deve e o que é que não se deve fazer, penso que estamos um passo mais à frente para poder combater este fenómeno. Não é fácil mudar mentalidades, é um facto, mas as novas gerações têm hoje em dia sensibilidades muito diferentes para diversos temas que as gerações anteriores não teriam e, como tal, é de facto relevante que este tipo de mensagem de que isto não pode ser feito, que isto é incorreto, seja passado na base. Vocês o que têm que fazer é jogar futebol, fazer aquilo que vocês mais gostam, fazer golos e ganhar. Admito que o reflexo dessa formação ao nível da base dos jovens jogadores não se vai sentir de imediato, porque são jovens jogadores, ainda não são, em regra, aliciados para este tipo de coisas, mas que irá permitir, quero eu acreditar, no curto prazo, uma melhoria e uma sensibilidade distinta daquela que existiu até o momento. Nós nunca podemos aceitar, nem nunca devemos ter dúvidas nenhumas para fazer qualquer coisa diferente, que não seja dar o nosso melhor e tentar vencer cada jogo. O final feliz é conseguirmos chegar a um número maior de atletas das várias modalidades esportivas e mostrar que é possível combater este flagelo, é possível dizer não e, com isso, naturalmente, contribuir para que o desporto seja ele aquilo que todos nós gostamos, um desporto positivo, que integra, que é inclusivo e um desporto que tanto dá para ganhar como para perder, e isso faz parte, lá está, do jogo.